A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso eterno Salvador Jesus Cristo, amém? Sejam todos bem-vindos mais uma vez, vocês que estão no online também, receba dessa graça, dessa paz, desse amor de Deus que inunda o nosso coração, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra com você, cujo tema é quando a estação muda. Quando a estação muda, quando acontecem as mudanças nas nossas vidas. Uma das razões das mudanças acontecerem é quando eu quero muito que essa mudança aconteça, como o nosso bispo falou, quando eu desejo muito. Mas existem outras atitudes, outros discernimentos e entendimentos que nós precisamos ter para que a estação mude. Alguns estão vivendo talvez em um momento na vida emocional ou financeira, ou familiar, ou na saúde, o inverno, né? Aquele dia frio, difícil, que tem dor, que tem batalha. Outros estão vivendo a primavera, né? Tudo lindo, nem rosa tem espinho, é tudo, né, florido, tudo bonito. Outros estão vivendo na época do verão. É um momento muito maravilhoso, mas ainda tem dias muito quentes, dias difíceis também. Outros estão vivendo no outono da vida, né? Tem os dias mais frios, os dias mais difíceis, mas tem muito fruto também. E na vida é assim, em todo momento nós estamos vivendo alguma estação, em algum momento, e nós queremos uma mudança, nós queremos algo novo de Deus, quer seja na vida emocional, na vida de um filho, de um pai, de uma mãe, por quem nós estamos orando, clamando, pela nossa família, pelos nossos netos, pelos nossos familiares, amigos, que nós amamos. Existe um clamor por uma transformação. Quem foi para o Revisão de Vidas começou um processo de transformação, amém? Um dia de imersão por início de uma vida de transformação. Nós desejamos isso, nós buscamos isso, essa mudança. E Jesus, quando Ele vem propor isso para mim e para você, uma transformação, uma vida pautada à luz da palavra de Deus, não uma vida religiosa, que cumpre ritos ou liturgias, mas uma vida transformada no dia a dia, na maneira de falar, na maneira de agir, de lidar com as situações da vida. E eu quero compartilhar sobre um momento em que Jesus, Ele ensina os seus discípulos, Ele ensina as pessoas a mudarem a estação da ansiedade, a mudarem a estação do medo. E quantas vezes nós estamos assim vivendo ansiosos, inquietos, preocupados, angustiados, aflitos. E Jesus vem com alguns ensinamentos e com uma palavra maravilhosa, mostrando como mudar aquele momento, como não sermos reféns da ansiedade, como não sermos reféns da preocupação. Isso vale para todas as áreas das nossas vidas. Como provocarmos essa mudança? Quando que essa mudança acontece na minha vida e na sua vida? Quantos querem uma mudança em alguma área da sua vida? Amém? Uma mudança no casamento, na saúde, na vida financeira, no ministério, nas amizades, relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. Uma mudança no trabalho, na sua vida profissional, na sua carreira, nos seus sonhos, naquilo que você deseja e que ainda não aconteceu. Jesus, Ele nos ensina nesse momento que nós vamos compartilhar, como nós vamos viver esse novo momento. Quando que essa estação vai mudar? Quando vamos sair da ansiedade, do medo e vamos viver no tempo da fé, de testemunhar o milagre de Deus? Quando vamos deixar a estação da escassez e vivermos o tempo da providência de Deus, da provisão? Quando vamos deixar a estação da enfermidade, da doença e entrarmos na estação da saúde, da alegria, da paz? Quando vamos sair da estação da depressão e viver
viver um sonho novo daquilo que Deus tem com alegria em nossos corações. Jesus, Ele vem e Ele traz a mim e a você esse poder que nos faz capaz de transformar as estações da vida. A fé tem o poder de transformar qualquer situação, amém? E a fé, ela precisa ser seguida de decisões, de atitudes e de palavras. Mateus capítulo 6, versículo 25, nós conhecemos bem essa passagem, quando Jesus fala sobre não vivermos preocupados ou ansiosos acerca daquilo que nós precisamos. E a pergunta é: o que você precisa? O que você precisa de Deus nesse dia, nessa manhã? Qual a intervenção, qual o agir de Deus? E aí Jesus diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? A coisa mais importante que você precisa sempre lembrar, que a sua vida é mais importante do que qualquer outra coisa, do que qualquer situação. Sua vida sempre vai ser preservada, Deus sempre vai estar com você, porque a sua vida é mais importante. Não importa o que aconteça, Deus sempre vai estar presente para te guardar, para te sustentar, para abrir um caminho onde não existe, para suprir aquilo que você precisa, sua família, porque a sua vida é mais importante, amém? É tão importante que Deus enviou Jesus por amor a você. Enviou o Salvador, porque você é importante, sua vida é importante. E o que mais nós encontramos são as pessoas que perderam o valor da vida, não se sentem importantes porque não foram valorizadas pelas pessoas. Mas eu quero dizer que você tem um Deus que te valoriza, um Deus que te ama, um Deus que se importa com você. A sua vida é importante. Jesus estava falando: vocês precisam de algo? Não se esqueçam que a vida é mais importante do que aquilo que vocês precisam. E quando nós compreendemos que a nossa vida é mais importante, então nós cremos que tudo que nós precisamos, Deus vai trazer, amém? E no versículo, amém? Versículo 26, observem, diga comigo, observem. Olha que importante isso. Jesus diz: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Você vale mais que um passarinho, amém? Em nome de Jesus, você tem muito mais valor. Mas Jesus estava falando aqui sobre o alimento, mas tem muitas outras situações que você enfrenta, que muitas vezes você está ouvindo vozes dizendo: você não merece, você não vale, você errou muito no passado. O que Deus tem para você, nada do que você fez pode apagar o que Deus tem para você. Deus continua sonhando, Deus continua tendo planos, Deus continua tendo cura, restauração, Deus continua tendo o melhor para você, amém? Em nome de Jesus. E Jesus diz: observem as aves dos céus. E no versículo 28, ele diz assim: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. E aí ele continua dizendo depois: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Você acha que Deus não vai cuidar de você até nisso? Você acha que Deus vai cuidar, Deus vai prover, Deus vai providenciar tudo o que você precisa, desde que você acredite e tenha fé e tenha certeza. E no versículo 31, ele diz assim, por favor, versículo 31, ele diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Jesus estava dizendo: eu sei que existem muitas necessidades. Aqui Jesus estava falando sobre a necessidade da roupa e do alimento, mas existem outras necessidades. E Jesus estava dizendo: eu sei que vocês têm essa necessidade, mas pare um pouquinho. Nós vivemos correndo de lá para cá, trabalhando, fazendo tantas coisas, mas muitas vezes não paramos para observar e ver as coisas que Deus
tem feito diante dos nossos olhos. É algo simples, mas Jesus estava dizendo: observe os pássaros. Quantos têm o hábito de contemplar a natureza? Oh, glória, tem alguns dos meus aqui. Eu amo contemplar a natureza. E sabe o que Isaac Newton, um grande físico, que descobriu a lei da gravidade, ele fala assim, que se alguém estudar profundamente a natureza, se alguém estudar superficialmente a natureza, ele não vai acreditar em Deus. Mas se a pessoa estudar profundamente a natureza, essa pessoa vai acreditar em Deus. Porque é impossível você não observar a natureza, ou todo o universo, e toda a criação, e não acreditar em Deus. E Jesus está dizendo: observe, para um pouquinho. Muitas vezes nós não saímos dessa posição de escassez, de falta, de ausência, de dor, porque nós estamos correndo de um lado para o outro, estamos falando, não estamos observando, não estamos enxergando as pequenas coisas que Deus faz, que nos levará a testemunhar as grandes coisas, observar. E aí, quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. Eu peguei algumas imagens, pode projetar por favor a primeira. Qual foi a última vez que você observou um pássaro comendo na natureza? Gente, parece que isso é bobagem, mas não torne aquilo que é extraordinário comum na sua vida. Quantos pássaros, quanta beleza, Deus supre todos eles, Deus alimenta. Você tem um valor imensurável, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Olha que coisa linda. Falta um pouquinho só de cor, vocês estão vendo bem? Se puder apagar essa luz aqui só para... Isso, obrigada. Quantos pássaros se alimentando, eles não têm falta de nada. Creia, observe. Quando você estiver passando uma situação muito difícil, se você está enfrentando, saia um pouco e observe a natureza. Olhe para os pássaros e fala: Deus, o Senhor cuida dos passarinhos. Quanto muito mais de mim, Deus cuida de você. Deus vai sustentar você, Deus vai alimentar você. E aí Deus diz: observem os pássaros e vejam os lírios. Vamos ver os lírios. Qual foi a última vez que você observou as flores? Quantos já observaram que nós temos muitas azaleias, muitas flores já, florescendo aqui na serra? Olha só, qual foi a última vez que você olhou e observou que existem tantas variedades? Os pontinhos diferentes, a tonalidade diferente. E não só os lírios. Jesus falou sobre os lírios porque era comum na região. Mas quantas flores nós temos aqui? Eu não sei você, mas às vezes eu me sinto boba, que eu olho e falo: Deus, como o Senhor é demais, como pode ter tanta variedade de flor, tanta coisa linda, tanta árvore diferente, quanta fruta diferente. Queridos, parece bobagem, mas não é. Se fosse bobagem, Jesus não tinha deixado registrado. Observe a natureza, observe os pássaros, observe as flores, enxerguem o cuidado de Deus. Você acha que Deus não vai cuidar de você? Claro que Deus vai cuidar. Deus cuida, Deus cuida de você, Deus cuida da sua família. O que você sente quando você vê essas flores, quando você vê os pássaros? Você precisa refletir sobre isso. É mais um passarinho, é mais uma flor. Não, você tem que olhar e falar assim: uau, Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E vocês estão olhando com uma cara para mim que está me assustando. Porque eu acho que é assim que normalmente vocês olham, né? Olha, puxa, está florida, como aquela pessoa que passa por uma árvore cheia de flor, com o chão forrado, né? Ao invés de falar assim: que linda essa árvore, fala assim: nossa, que sujeira que ela faz. Jesus falou: observe. Quando você observar lá em casa, na sacada, quando a gente sai, tem uma mata, uma reserva. E de vez em quando bate aquela aflição, aquele questionamento que vem batendo a porta, aquele medo, insegurança diante de tantos desafios e situações, eu olho para aquela mata, eu olho e falo: Deus, o Senhor é demais, o Senhor é grande demais, é todo poderoso, o Senhor é cuidadoso, o Senhor vê os detalhes. Vem uns pássaros sobrevoando sobre as árvores, e eu falo: Deus, o Senhor cuida deles, o Senhor cuida de mim e da minha família também, o Senhor cuida da sua igreja também, o Senhor cuida da sua família. Amém? Primeiro, então, creia,
Sua vida é mais importante. E assim como Deus cuida dos pássaros e dos lírios e das flores, Deus cuida de você. E aí quando nós falamos dos lírios do campo, que era da região lá onde Jesus estava, põe a próxima por favor, aí nós falamos dos nossos lírios, né? Das nossas hortênsias. Quantas nós temos aqui, e muitas vezes você passa correndo, né? Daqui a pouquinho elas vão começar a florescer, vão começar a aparecer, e aí nós precisamos observar quanta beleza, quanta variedade, e falar: Deus, o Senhor cuida desses detalhes, não vai cuidar da minha vida? Por isso, comece a observar a criação de Deus, e você vai encontrar na criação de Deus a certeza de que Deus, Ele é todo poderoso para nos detalhes da sua vida cuidar de você e da sua casa, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Então observe, veja. Observar é olhar com atenção, veja os detalhes. Deus cuida de você, olha os detalhes da sua vida, quantos livramentos Deus te deu, quanta graça, quanta sabedoria em alguns momentos, que você disse: Deus, se não fosse o Senhor na minha vida naquela hora, eu não sei o que seria. Se não fosse a tua força na minha vida hoje, se não fosse tua sabedoria para eu saber conduzir esse momento, quanta coisa Deus já fez. Ele é o mesmo, Ele continua agindo na sua vida e na sua família, amém? Por isso, olhe com atenção a criação de Deus. Como Isaac Newton falou, se você olhar profundamente, você não só vai acreditar em Deus, mas você vai acreditar em tudo que Ele pode realizar na sua vida, amém? Em nome de Jesus. Quando nós falamos sobre mudarmos a estação, Jesus falou então: sua vida é mais importante. Observe os pássaros, veja os lírios. E depois Jesus, Ele fala algo maravilhoso. Ele fala: mude sua maneira de falar. Jesus diz assim: não se preocupem dizendo, nós lemos no versículo 31. Não se preocupem dizendo, o que você fala determina o que você vai sentir. Eu sei que sim, o que nós falamos revela o que está no nosso coração. Mas o que nós falamos também volta para nós, é o ciclo. Um tempo atrás Edmilson ministrou uma palavra assim. Por isso, cuidado, cuide, fale com a linguagem do céu, amém? Jesus estava dizendo: olha, não digam, não se preocupem dizendo. Fale como um rei, como um sacerdote que você é. Fale como um filho de Deus, herdeiro de Deus. Fale: Senhor, eu e a minha família seremos salvos. Minha família e eu vamos vencer essa enfermidade. Nós vamos vencer esse problema financeiro. Hoje foi um dia mau, mas amanhã será um dia abençoado. Hoje pode ter sido um dia de batalha, mas amanhã vai ser um dia de vitória, em nome de Jesus. Apocalipse 1, do versículo 4 ao 6. Olha o que a palavra de Deus diz. João, às 7 igrejas da província da Ásia, ele diz: a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Quem são os reis da terra? Reis e rainhas. Diga: sou eu. Está falando de mim. Você precisa acreditar um pouquinho mais nisso, precisa ter certeza mais disso. E ele continua dizendo: Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Quantos podem dizer glória a Deus? E nos constituiu reino ou reis e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Muitas vezes nós estamos rodeados de situações e pessoas que tentam nos fazer falar como escravos. Mas a palavra de Deus diz que Deus te constituiu rei e sacerdote. Decida falar como tal. Diga comigo: eu sou rei e sacerdote, e como tal eu vou viver e vou falar. Amém? Você vai falar como rei e sacerdote, como alguém que ocupa a posição que Deus te colocou de vitória, de honra. Mesmo que hoje você esteja passando por luta, você não vai viver como um fracassado, um derrotado, ou alguém que não alcançou ainda o que você deseja, mas que está no caminho. Mas você vai dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está comigo e eu vou vencer. Esse é um momento que vai passar, eu vou ter vitória em nome de Jesus, amém? Davi,
você só vai anotar, nem precisa projetar por conta do nosso tempo. 1 Samuel 22, 1 e 2, fala que Davi, em determinado momento da sua vida, ele se viu numa caverna, a caverna de Adulão, com 400 homens, aflitos, endividados e amargurados. E aí, quando nós estamos rodeados de pessoas assim, e aí nós falamos muitas vezes, nós evitamos relacionamentos tóxicos, sim, mas muitas vezes são inevitáveis, local de trabalho, né? Aonde nós convivemos, na família, situações que muitas vezes nós não temos como evitar 100%. Davi, ele estava envolvido por 400 homens, imagina, 400 listas de dívida, amargurados, olha o que fizeram contra mim, olha só, me deixaram, me humilharam, não me ajudaram, amargurados, aflitos, angustiados pela dor. E a Bíblia diz que Davi, ele não se deixou influenciar, ele não falou a linguagem deles, mas trouxe eles para uma vida transformada. A Bíblia diz que Davi se tornou o líder daqueles homens, e eles se tornaram os valentes de Davi, deixaram de ser aqueles homens fracassados, endividados, amargurados. Por isso, decida falar a linguagem do céu. Como que é isso? Como que isso funciona? Primeiro você precisa acreditar que a sua vida vale mais do que tudo. Jesus pagou um alto preço por ela, amém? Observe os cuidados que Deus tem em relação à natureza, e você vai ver que Deus com certeza vai cuidar mais de você, amém? Davi, ele tinha uma linguagem diferenciada. Salmos 27, 1, 3, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Davi falava como um rei, como um sacerdote. Ele tinha a linguagem do vencedor na boca dele, e você vai em nome de Jesus declarar isso. Não diga assim: eu tive um dia mau. Diga assim: eu tive um dia não tão bom. Olha como que muda. Nós somos levados a sempre falarmos de maneira negativa. Transforme as palavras, transforme. Hoje foi o pior dia da minha vida. Não diga assim, mas diga assim: amanhã será melhor. Não diga: hoje foi o pior dia. Se alguém fala: como é que foi seu dia? Amanhã vai ser melhor do que hoje. Mude sua maneira de falar. Não afirme a tragédia, a coisa ruim. Não diga: eu sou culpado. Diga: eu sou responsável. Não tem como fugirmos das situações da vida, mas nós podemos encará-las de uma maneira diferente. Não diga: eu odeio isso. Não, diga: eu prefiro de outra forma. Eu prefiro diferente. Não diga assim: eu não me lembrarei, né? Eu não me lembrarei. Não me esquecerei. Diga: eu vou lembrar. Não diga: eu estou tentando. Diga: eu estou aprendendo. Quantos podem dizer amém? Não diga: eu preciso fazer. Diga: eu quero e eu vou fazer. Não diga: eu tenho um problema para resolver. Diga: eu tenho uma questão. Tudo muda, queridos, como você fala. Não diga: se eu conseguir. Se Deus não, quando eu conseguir. Deus quer. Deus está comigo. Mude a maneira de falar, mude sua maneira. Nós não compreendemos muitas vezes o peso que as palavras têm, e Davi sabia, ele sabia disso, e ele sempre tinha a linguagem da vitória. Ele dizia: olha, não importa o que aconteça. Davi, ele se antecipava com suas palavras. No Salmo 42, 5, ele diz assim: porque está assim tão triste a minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. No Salmo 27, 10, ele diz: ainda que me abandonem meu pai. Ele estava se antecipando, ele disse: ainda que isso aconteça. Como Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que isso aconteça. Ele não disse que aconteceu, mas ele disse: ainda que isso aconteça, Deus, Ele vai me acolher. Deus não vai me deixar. Deus não vai me abandonar, amém? Em nome de Jesus Cristo. Por isso, creia, a estação que você está vivendo hoje, ela vai mudar quando você olhar para você e falar: eu tenho valor.
Deus me ama, Deus cuida dos pássaros, Deus cuida de mim, Deus cuida dos lírios, Deus cuida de mim, Deus provê, Deus abre um caminho, Deus traz uma ideia, Deus dá uma estratégia, Deus dá a sabedoria necessária, Deus dá a força, Deus dá o ânimo para que eu enfrente essa batalha e eu vença, não importa qual ela seja, em nome de Jesus Cristo, amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Em nome de Jesus, decida que vai mudar. Davi dizia, muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Davi, ele tinha a palavra do rei, do sacerdote na sua boca. Faça uma aliança com Deus, fala, Deus, eu vou declarar a palavra do rei, a linguagem do céu, em nome de Jesus, porque as palavras más ou as palavras ruins trazem acontecimentos ruins. Porque o mundo espiritual, ele se move pelas palavras. Nós vamos ler o último texto, nós vamos orar, já estamos indo para o nosso batismo. Diga comigo, Deus sempre está comigo. A minha vida tem valor. O preço do sangue de Jesus. Eu creio. Deus cuida dos pássaros, Deus cuida dos lírios. Ele também cuida de mim. Muito mais ainda, nos detalhes da minha vida. Ele sabe o que eu passo, da minha luta e da minha dor, e Ele cuida de mim, Ele tem vitória, e eu declaro, os meus lábios vão anunciar as promessas de Deus, os milagres de Deus na minha vida, em nome de Jesus, amém? Isaías 41:10, coloque em pé no seu lugar, nós vamos ler e orar juntos. Entenda sempre algo, as palavras precedem os fatos. Nada acontece do nada, do acaso. Existe um caminho que é pavimentado para isso. Por isso que é importante, além de você reconhecer o seu valor em Deus, o cuidado de Deus com a sua vida, que você pavimente e prepare o caminho que vai te conduzir às promessas de Deus. Isaías 41:10 diz, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Em algum momento você se sentiu esquecido, abandonado, deixado de lado. Em algum momento você se esqueceu do seu valor, do quanto vale a sua vida. Em algum momento você deixou de observar o cuidado de Deus nas pequenas coisas, para então testemunhar o agir de Deus nas grandes coisas. Fale para Deus, peça ajuda para o Espírito Santo, para que você todos os dias se lembre do valor que você tem. Você vale o sangue do Cordeiro. Você vale tanto que Deus o enviou para morrer na cruz em seu lugar. Deus tem cuidado de toda a natureza, muito mais ainda de você. Observe o cuidado de Deus nas pequenas coisas e diga, Senhor, eu te agradeço, porque de fato o Senhor tem cuidado de mim. Muitas vezes eu não tenho visto, porque eu olho somente para aquilo que ainda não aconteceu. Mas eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado do meu casamento, tem cuidado do meu filho, da minha filha, tem cuidado do meu pai, da minha mãe, tem cuidado da minha saúde. Eu reconheço, papai, que o Senhor tem cuidado, Senhor, de mim no meu trabalho, tem cuidado da minha empresa, tem cuidado dos meus negócios, tem cuidado do meu ministério, tem cuidado das minhas emoções. Eu reconheço, o Senhor tem cuidado de mim. Abra os meus olhos para eu prestar atenção no seu cuidado, para eu observar e enxergar, Senhor, com cuidado aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Fala isso para o Senhor e diga, Senhor, eu faço uma aliança de que, Senhor, nos meus lábios ter a linguagem do céu, de me antecipar com as palavras, porque elas vão pavimentar o meu caminho. Eu vou ter nos meus lábios palavras de vitória, palavras de alegria, palavras de saúde. Eu não terei palavras negativas, mas palavras positivas nos meus lábios, em nome de Jesus Cristo. Coloque a mão no seu peito em sentido ao seu coração, você que está aqui, você que está no online.
E ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu creio no sacrifício da cruz, na sua entrega, e eu te agradeço, porque a minha vida vale o teu sangue, um valor imensurável. Minha vida tem valor por causa da cruz, e eu te agradeço, meu Jesus. Neste momento, eu entrego o meu coração, a minha vida nas tuas mãos, e eu te peço, Espírito Santo, ajuda-me a observar, a prestar atenção no teu cuidado, nos detalhes da vida, na natureza e na minha vida, no meu dia a dia, na minha família. O Senhor cuida da natureza muito mais de mim, e eu te agradeço, porque o Senhor tem me amado. O Senhor tem todos os dias cuidado o caminho por onde eu tenho andado. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Ajuda-me e ensina-me a falar a linguagem do céu, a declarar palavras de vitória e não de derrota, de bênçãos e não de maldições, de vitória e não de fracasso, de saúde e não de doença, de alegria e não de tristeza. Que nos meus lábios eu anuncie todos os dias os milagres que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Neste momento eu quero dar a oportunidade a você de receber esse Jesus na sua vida, que te ama, que pagou um alto preço por você. É necessário que creamos, e é necessário que o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te recebo em minha vida e em meu coração. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Eu decido viver uma nova história, a história que Deus escreveu ao meu respeito. E neste momento também eu me reconcilio com o meu Pai, com o seu propósito para a minha vida, e eu decido vivê-lo e permanecer na sua presença todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Abra suas mãos e declare mais uma vez, e adore a Ele, em nome de Jesus. Fiel em todo tempo. Aleluia. Levante suas mãos aos céus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Dê um grande aplauso a Ele e diga: glória a Deus. Senhor, eu te agradeço pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Amém, igreja. Você tem valor. Você tem valor, sua vida é valorosa. Deus se importa com você. A partir de hoje você vai começar a olhar para a natureza de uma maneira diferente. Você vai começar a olhar para os pássaros e para as flores e dizer: Deus, o Senhor cuida deles muito mais de mim, porque Ele jamais te deixa, Ele jamais te abandona. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E coloque essa coroa na sua cabeça e diga: eu sou rei e sacerdote, e vou viver como tal, e vou falar como tal, em nome de Jesus. Amém? Queridos, quero agradecer a todos que estiveram conosco nesse momento, vocês que estão aqui no presencial, vocês que estão no online. Se você fez esta oração, declarando, recebendo Jesus na sua vida, e quer viver uma transformação, uma nova estação,
entre em contato conosco por esse WhatsApp que está em tela, nesse QR Code que está no YouTube. Nós teremos a maior alegria de orar por você, de retornar e mais ainda de te receber na família Sara, nossa terra. Amém, igreja? Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. E aqui nessa manhã tem alguém que está conosco pela primeira vez, aqui à minha esquerda. Faça um sinal com a mão, por favor. Pela primeira vez, alguém está conosco? Não. Aqui à minha direita tem alguém que está conosco pela primeira vez? Não. Então vamos orar para irmos para o nosso batismo. Amém? Levante suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu infinito amor. Graças nós te damos, papai. Graças nós te damos, Jesus. Graças nós te damos, Espírito Santo. Nós louvamos e adoramos ao Senhor, a quem nós pertencemos e a quem serviremos todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. E que você e sua família tenham o melhor domingo e a melhor semana das suas vidas, em paz, em alegria, em unidade e em vitória, em nome de Jesus. Amém? Vá na paz do Senhor, dê um grande aplauso a Ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E já sairemos daqui para o Ecoparque, aonde nós teremos o nosso batismo. Amém? Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.